Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise sobre as pesquisas que estão desenhando o futuro do desenvolvimento de software. Hoje, a gente vai mergulhar na evolução dos assistentes de código baseados em IA. Pois é, a gente já passou da fase de só completar código. Agora vamos ver artigos que ensinam novas habilidades para IA, que melhoram nossa forma de trabalhar com ela e que, claro, encaram os novos perigos que surgem com tudo isso. Para guiar nossa conversa, a gente está pensando na ideia de um aprendiz de IA. Sabe, um assistente genial que aprende numa velocidade incrível, mas que ao mesmo tempo está ficando cada vez mais imprevisível. E para contar essa história, a gente vai passar por 7 artigos de pesquisa que são chave nesse processo. É uma jornada que fala de habilidades novas e fantásticas, de comportamentos que nos deixam coçando a cabeça e de perigos que a gente precisa levar muito a sério. Então, vamos lá. A gente dividiu essa análise em 4 partes, tá? Primeiro, vamos ver como a gente pode ensinar habilidades super avançadas para esse nosso aprendiz. Depois, como nós podemos aprender a trabalhar melhor com ele, e aí vamos dar uma espiadinha em como ele pensa. E para fechar, a gente vai encarar de frente os riscos que essa tecnologia traz e ver como está essa verdadeira corrida armamentista digital entre quem ataca e quem se defende. Vamos começar pelo começo, né? Como é que você ensina uma IA que já é ótima em linguagens super populares como Python a dominar uma coisa totalmente de nicho e, vamos ser sinceros, muito difícil? Exatamente, e esse é o problema que um dos artigos que a gente vai ver hoje ataca com um framework chamado Progressive Knowledge Enhancement, ou PKE. Ele foi pensado justamente para essas linguagens bem específicas de baixo nível. O foco dos pesquisadores foi numa linguagem chamada ALPG, que é usada para controlar máquinas que fabricam os semicondutores. Olha, não tem nada a ver com Python. Ela é de baixo nível. Quase não existe dado público para IA treinar. É super complexa. Tanto que os LLMs comuns quebram a cara tentando gerar código ALPG que funcione. Ah, então é basicamente como a gente aprende na escola, né? Você não pula direto para a equação de segundo grau. Primeiro você aprende a somar e subtrair. Exatamente essa lógica. É um aprendizado com currículo e funciona. E os resultados mostram isso de uma forma bem clara. O PKI conseguiu uma melhora de até 15,2% na precisão do código gerado, em comparação com os outros métodos. Isso prova que, se a gente guiar o modelo, começando do simples e indo para o complexo, a gente consegue destravar um potencial de aprendizado que estava ali, latente. Ok, entendi. Então dá para ensinar uma linguagem super específica. Mas e matemática, Theo? Problemas complexos que exigem uma precisão absurda, como fica? Ótima pergunta. E aí que entra outro artigo, de um sistema chamado TOR. Os LLMs, por natureza, são probabilísticos. Isso quer dizer que eles sofrem um bocado com tarefas que precisam de exatidão, como contas ou manipulação de símbolos. O que o TOR faz é ensinar o modelo a usar a ferramenta certa na hora certa. A grande sacada do Tor é essa. Eles perceberam que se a IA usa a ferramenta certa no meio do caminho, tipo rodar um script em Python para resolver uma parte da equação, a chance dela acertar a resposta final aumenta muito. Ah, entendi. Então a recompensa vem durante o processo, não só se acertar o resultado final. É um incentivo para os passos corretos. Exato. É isso que eles chamam de otimização hierárquica. O modelo ganha pontos por usar a ferramenta certa no passo certo e também pela resposta final correta. Bom, isso nos leva para a nossa segunda parte. O nosso aprendiz de IA está ficando cada vez mais inteligente, isso está claro. Mas isso é só a metade da história. E a gente? Será que a gente está ficando mais esperto na hora de usar essa ferramenta? Essa é a pergunta de $1 milhão. E um artigo sobre uma ferramenta chamada DP Cheat Sheet explora isso num campo bem traiçoeiro, a privacidade diferencial. Privacidade diferencial, ou DP, é uma técnica para garantir que a análise de dados não exponha informações de indivíduos. É super poderosa, mas bem difícil de aprender. O estudo viu que os programadores experientes conseguiam usar LLMs para implementar DP direitinho, mas os novatos, não. E por que não? O que impedia eles? Os novatos simplesmente não conseguiam enxergar erros de privacidade que eram sutis, mas gravíssimos, no código que a IA gerava. A quantidade de informação era tão grande que eles acabavam se perdendo. Então, os pesquisadores criaram o DP Cheat Sheet. É uma ferramenta que ensina os novatos mostrando exemplos de código certo, feitos por especialistas, mas, e aqui está o pulo do gato, também mostra exemplos de código com erros comuns. Nossa, então ela ensina o que não fazer tão bem, e o resultado é... Brutal. Quem usou o DP Cheat Sheet conseguiu identificar quase 67% dos erros. O outro grupo com material de estudo normal só achou 15%, ou seja, essa ferramenta ajuda a criar a base que o desenvolvedor precisa para trabalhar com a IA nesse novo cenário.
E essa ideia de parceria vai além do conhecimento técnico, né? Chega até na forma como a gente se comunica, como a gente conversa com a IA. Exatamente. Um outro artigo, que apresentou um framework chamado Prompt-SE, investigou isso a fundo. Eles testaram como os modelos reagem a prompts que pedem a mesmíssima coisa, mas são escritos com emoções ou personalidades diferentes. E eles descobriram uma coisa bem curiosa. Só de mudar o tom emocional do pedido, como a gente vê aqui, o desempenho do modelo e o código que ele gera podem mudar bastante. É o mesmo pedido, a mesma lógica, só a forma de pedir que muda. Pois é. E essa investigação levou a uma descoberta bem surpreendente sobre a relação entre o quão bom o modelo é e o quão estável ele é. E aqui está o ponto principal. Eles descobriram que não existe uma correlação significativa entre essas duas coisas. Ou seja, um modelo que tem uma performance ótima nos benchmarks, naqueles testes padronizados, não é necessariamente estável quando a gente muda um pouquinho a forma de pedir. Desempenho e estabilidade são coisas diferentes. Agora, vamos fazer um desvio rápido. A gente já falou de ensinar a IA, de trabalhar com ela, mas o que está rolando de verdade dentro daquela caixa preta? Como é que ela pensa? Então, um estudo bem recente analisou o que eles chamam de traços de raciocínio de modelos mais avançados, para tentar criar um mapa de como eles resolvem problemas. Esses modelos, os LRMs, são diferentes. Eles não cospem só a resposta final, eles conseguem mostrar o trabalho, o passo a passo. E analisando milhares desses processos, os pesquisadores conseguiram mapear um padrão de resolução de problemas que se divide em 4 fases. Ué, mas isso é basicamente o fluxo de trabalho de um programador de carne e osso. É impressionante, né? Os modelos analisam os requisitos, planejam a solução, implementam o código e depois revisam o próprio trabalho para achar falhas. E quanto mais complexo o problema, mais eles usam cada uma dessas etapas de raciocínio. Bom, vamos agora para o nosso último ato, e aqui a coisa fica mais séria. Nosso aprendiz de IA é muito poderoso, mas ele também pode ser manipulado para criar coisas maliciosas ou pode acabar vazando segredos sem querer. Vamos começar pela manipulação. Um artigo sobre o que eles chamam de concretização de conteúdo mostra uma técnica de jailbreaking, de enganar o sistema, que é nova e assustadoramente eficaz. É uma técnica muito engenhosa. O atacante não pede para o modelo mais poderoso e seguro criar um vírus do zero, porque ele seria barrado. Em vez disso, ele usa um modelo mais simples, menos seguro, para criar um rascunho abstrato, um pseudocódigo. Daí ele pega esse rascunho, que parece inofensivo, e pede para o modelo bonzão só melhorar e refinar o código. Ah, que esperto! Ele engana o segurança. O pedido não é criar algo ruim, é melhore isso aqui para mim. E o pior é que funciona, e muito bem. A taxa de sucesso para gerar código malicioso pulou de uns 7% para 62%. Tudo isso com um custo médio de uns 7,5 centavos de dólar por tentativa. É muito barato e muito eficaz. Isso é realmente assustador, mas tem o outro lado da moeda, né? Não é só o que a IA pode gerar de malicioso, mas o que ela pode vazar sem querer, coisas que ela memorizou durante o treinamento. Exato, essa é outra preocupação gigante. E para lidar com isso, outro artigo propõe um método chamado Code Eraser. É como se fosse um desaprendizado de máquina feito para fazer o modelo esquecer uma informação sensível específica, sem precisar treinar ele todo de novo do zero, o que seria caríssimo. E a eficácia dele é impressionante. Essa tabela mostra a precisão de memorização, ou seja, a capacidade do modelo de lembrar de um dado sensível. Antes do Code Eraser, no modelo Code Parrot, era quase 100%. Depois caiu para pouco mais de 15%. É como se fosse um delete seletivo e cirúrgico na memória da IA. É uma ferramenta de defesa fundamental nesse novo mundo. Então, olha só o caminho que a gente percorreu. Vimos nosso aprendiz de IA ganhando habilidades super especializadas, começamos a entender como ser parceiros melhores para ele, demos uma olhada em como ele raciocina e agora estamos começando a construir as defesas necessárias. O futuro do desenvolvimento de software não é só sobre ter uma IA mais e mais poderosa. É sobre construir uma parceria mais inteligente, mais segura e muito mais colaborativa entre as pessoas e as máquinas. Exato. O que nos deixa com essa última pergunta para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia nesta nossa análise.